Seja bem-vinda ao segundo dia do devocional Chamadas para Prosperar com Propósito. Hoje nós vamos falar sobre identidade restaurada. Ontem nós falamos sobre o chamado. Não existe prosperidade verdadeira sem você descobrir qual é o seu chamado. E o seu chamado está ligado muitas vezes ao maior ponto de dor que você já sofreu na sua vida. E nisso, para que você descubra o seu chamado, vou só ressaltar um pouquinho do que nós falamos ontem. Existem sinais de Deus para a sua vida. Lembra de Moisés, quando Deus escolheu Moisés? A primeira vez que Moisés viu o hebreu apanhando do egípcio lá, ele se enfureceu. Aquilo já era um chamado de Deus, um sinal do chamado de Deus para a vida dele. Então, vocês lembram também aquele ponto que ele chegou no poço e defendeu aquelas mulheres a quais queriam dar água para os seus animais, pegar água lá no poço? E chegou uns homens lá impedindo que elas fizessem aquilo e Moisés as defendeu. Mais um sinal de Deus que Deus iria usar ele para defender, para livrar o povo das mãos de Faraó. Então, a gente vai vendo que Deus, ele vai mostrando, vai nos dando sinais do chamado dele para nossas vidas. Se você ainda não sabe o seu chamado, você ainda não descobriu o seu chamado, você precisa estar atento aos sinais de Deus na sua vida. Se você não assistiu o devocional de ontem, assista, com caderno e caneta na mão. Tenha um bloquinho de notas, anote todas as coisas que você passou ou passa, que você sente que é um chamado de Deus. E comece a observar, porque para que você viva verdadeiramente a prosperidade que Deus tem para oferecer para a sua vida, você precisa viver dentro do seu chamado. Você precisa estar vivendo aquilo que Deus chamou você para viver. Porque enquanto você fugir desse chamado, você não tem como viver a verdadeira prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre identidade restaurada. Não tem como eu ser uma mulher próspera se eu não deixar Deus dominar, a minha identidade ser dominada pelo que Deus diz sobre a minha vida. Não é o que você viveu, não é as frustrações que você viveu, não é os medos, não é as angústias, não é as percas, não é nada do que você viveu impede que você viva hoje, ou seja hoje, a mulher que Deus te formou para ser. Entenda uma coisa, se você é uma mulher rixosa, Deus não te fez essa mulher rixosa. Deus não te fez uma mulher irada. Eu escuto muitas pessoas falarem assim: eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Você é essa mulher que você vem sendo, briguenta, rixosa, irada, se irrita por tudo, se magoa por tudo, talvez uma mulher invejosa, talvez uma mulher magoada pelos acontecimentos que você passou. Pelas frustrações que você passou, pelo abandono que você passou, talvez pela falta de amor, de pai, de mãe, de esposo. Todas essas coisas tornam a mulher que você é hoje. Mas Deus não te fez para ser essa mulher. Você pode estar tendo comportamentos de uma mulher desse nível, mas Deus não te fez para ser essa mulher. Deus te fez para ser uma mulher próspera, amada. Se sentir amada pelo seu esposo, se sentir amada pelos seus filhos. Uma mulher que exala a essência de Cristo. Uma mulher que exala a presença de Cristo, que influencia. Aonde ela chega, ela influencia para o bem. Aonde você chega, o ambiente tem que mudar. As pessoas têm que sentir a paz de Cristo que vive dentro de você. E para que você viva isso, é necessário restaurar. É necessário sarar, deixar que Deus sare essas feridas que estão aí dentro de você. Da rejeição, do abandono. Raquel, mas eu não sofri rejeição, não sofri abandono. Todas nós sofremos. Todas nós temos uma história, um passado, umas um pouco mais difícil, outras um pouco mais leve, mas todas nós temos traumas a serem resolvidos dentro de nós. Consciente ou inconscientemente.
E quando eu não deixo essas feridas ser curadas, saradas, eu vivo com uma identidade quebrada. Uma identidade que não é a identidade que Deus formou para mim. Olha só, lá em 1 Pedro 2:9, nos diz assim. Deixa eu ler aqui, 1 Pedro 2:9. Vamos ler, vamos ver aqui o que Deus diz para nossas vidas. 1 Pedro 2:9 diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Olha o que Deus diz para você. Você, mulher, é uma geração eleita. Você, diante de tantas mulheres, Deus elegeu você. Dá para você meditar nisso? Você não é qualquer pessoa. Você é uma geração eleita. Raquel, o que é geração eleita? Povo escolhido por Deus. Você é uma mulher escolhida. Raquel, mas minha mãe não me projetou. Mas Raquel, eu sou fruto de um estupro. Raquel, Deus projetou você. Independente do que tenha acontecido, você é projeto de Deus. E Deus tem algo grandioso a realizar através da sua vida. Enquanto você não entender isso, não tem como você se tornar uma mulher verdadeiramente próspera. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, com acesso direto ao Pai. Você não precisa chegar a mim para que Deus escute as suas orações. Você não precisa chegar a qualquer outra pessoa que seja para que Deus escute suas orações. Você tem acesso diretamente a Deus. Aonde você estiver, da sua casa, dentro do avião, viajando, aonde você estiver, você tem acesso diretamente a Deus. Sacerdócio real, nação santa, separada para viver de forma diferente. O mundo tem os seus padrões e quer que eu e você se encaixe nesses padrões, mas nós não fomos feitas para viver nesses padrões do mundo. Nós somos feitas para viver os padrões de Deus para nossas vidas. E os padrões de Deus são elevados, são mais altos do que os meus e os teus. Pode ter certeza disso. Povo de propriedade exclusiva. Nós somos um povo aqui na terra que somos propriedade exclusiva dele. Povo exclusivo, Deus te chamou para viver na luz, não nas trevas. Deus te chamou para viver uma vida nova, mulher. Não nessa vida que você vem vivendo de frustrações, de medo, de dúvida, de insegurança, se sentindo uma pessoa inútil, se sentindo uma pessoa imprestável, se sentindo uma pessoa sem realizações na vida. Deus não te chamou para viver esta vida, não. Deus te chamou para coisas grandes. E a sua identidade nesse dia de hoje, eu profetizo em nome de Jesus, da onde você estiver assistindo esse vídeo, a sua identidade será renovada, será restaurada, não pelas minhas palavras que não têm poder, mas pelas palavras de Deus que Ele lança sobre a sua vida. Vocês, porém, são geração eleita, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou para proclamar as maravilhas, as virtudes dele, te tirou das trevas. Te tirou dessa escassez, te tirou dessa frustração, te tirou desse mundo de ansiedade, de depressão, de se sentir sozinha. Deus, Ele te tirou, arrancou você daí. Sabe quando? Quando Ele deu o seu filho para morrer por nós lá naquela cruz. Quando Jesus Cristo verteu o seu sangue por nós lá naquela cruz, o véu do templo se rasgou e tudo isso foi lançado por terra. Agora, Raquel, e por que eu ainda me sinto assim? Porque você ainda não tomou posse dessa palavra que foi lançada sobre a sua vida. Você ainda não tem a sua identidade restaurada em Cristo. Mas hoje você vai sair desse devocional com a sua identidade restaurada.
Vamos lá, ó. Já expliquei, né, cada etapa aqui. O que é nação eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Você não é o que o mundo diz sobre você, nem o que a dor te convenceu a acreditar. Talvez você tenha passado por dor, que a dor fale até hoje, sussurre até hoje no seu ouvido. Eu sou essa pessoa, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para viver essa vida miserável, essa vida assim. Não, você não nasceu para viver essa vida, você nasceu para viver coisas grandes que Deus tem para a sua vida. O que você passou não define a mulher que você é em Cristo Jesus. Independente das situações, das frustrações, dos medos, dos abandonos que você tem passado. Isso não define a mulher que Deus te criou para ser. Se a identidade está quebrada, tudo desmorona. Mas quando ela é restaurada, a mulher se posiciona. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua aprovação já foi carimbada na cruz. Você não precisa provar que você é uma mulher boa. Você não precisa provar que você é uma mulher sábia. Deus já carimbou isso na cruz. Ele te vê como essa mulher sábia. Ele te vê nesse patamar de vitoriosa. É você que precisa se posicionar nesse patamar. Deixa Deus curar a sua vida hoje. Abra o teu coração para que Ele entre e sare essas feridas que se encontram sangrando aí dentro ainda. Olha só. Você não precisa se esconder. A luz te chamou para brilhar. A luz é Cristo. Ele te chama para brilhar. Prosperar começa com aceitar quem Deus diz que você é. Aceite quem Deus diz que você é. Quando você entende quem é, você para de competir. Parar de se sabotar, você se liberta do medo de começar, da insegurança, de não ser boa o suficiente. Você anda em autoridade porque sabe que carrega o nome do Rei. Eu era uma pessoa tão, me sentia tão inferior às outras mulheres, às outras pessoas, que eu chegava em um lugar, qualquer lugar que seja, e eu ficava no canto, esperando que alguém viesse me cumprimentar. Enquanto ninguém não viesse me cumprimentar, eu saía daquele ambiente, daquele lugar, daquele espaço, talvez uma festa de aniversário, talvez uma reunião em família, talvez até um culto. Eu já estava me posicionando nesse lugar de mulher fraca, de mulher dependente, de mulher que entrega suas emoções para outras pessoas dominar, tomar conta. E quando eu entendi que ninguém me deve nada, nem os meus pais principalmente, porque eles me deram aquilo que eles tinham para me dar. Você já parou para pensar que talvez a sua mãe não te deu amor, o seu pai não te deu amor, você não foi a filha que deveria ser, no sentido de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida, mas os seus pais deram apenas aquilo que eles tinham para dar? Você já parou para pensar que talvez a sua mãe também nunca recebeu um colo da sua avó, nunca recebeu um te amo dos seus avós? Você já parou para pensar que eles te deram apenas aquilo que eles tinham para te oferecer? Quando eu entendi isso, as correntes que me acorrentavam para ser aquela mulher, me posicionar como aquela mulher fraca, frágil, caíram. E eu comecei a pensar, realmente eu não sou essa mulher que eu hoje estou me posicionando. Eu estou entregando a minha vida, o controle da minha vida na mão de outras pessoas. Quer dizer que se eu chegasse em um local onde eu era bem recebido, onde as pessoas me aplaudiam, onde as pessoas me enxergavam, eu estava bem. E se eu chegasse num ambiente onde eu não era bem recebido, onde as pessoas não falavam comigo, eu estava mal. Isso é dar poder para outra pessoa dominar o seu sentimento, as suas emoções. Quando eu entendi que ninguém me deve nada, o amor de Cristo me basta, e eu fui meditando. Porque a cura emocional, primeiro ela vem com perdão.
Perdoe todas as pessoas que você acha que deviam te amar, que deviam te respeitar, que deviam cuidar de você e ao invés disso te frustraram, ao invés disso te decepcionaram, te xingaram, talvez te abusaram. Ao invés disso, perdoe essas pessoas. Libere o perdão para elas. A verdadeira cura das nossas emoções, das nossas feridas, das nossas identidades, ela começa aí, liberando o perdão para aquelas pessoas que você pensa até hoje que te devem alguma coisa. Elas só te deram o que elas tinham, o que estava ao alcance delas. Depois que você entender isso e liberar perdão, Raquel, mas eu não consigo. Fale, verbalize. Fale o nome da pessoa, não precisa falar em ambientes que as outras pessoas, mas vai para o teu quarto, fecha a tua porta e verbalize. Fulano, fulano, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu estou livre para prosperar, eu estou livre para ser a mulher que Deus me chamou para ser. E verbalize isso todos os dias. Se for necessário, anote uma frase, anote o nome da pessoa. Se você não quiser anotar o nome da pessoa, coloque só lá a frase. Mas na hora que for declarar, leia o nome da pessoa. Fulano, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou livre para prosperar e ser a mulher que Deus me chamou para ser. Essa é a primeira parte. Depois disso daí, tem uma declaração que nós vamos falar aqui, aqui para o final desse devocional. E você vai entender melhor sobre essa cura emocional e cura da sua identidade. Pegar no seu papel, no papel que você separou aí para você, e você vai colocar no papel quais mentiras que você acredita sobre a sua vida. Quais mentiras que você anda verbalizando sobre a sua vida. Às vezes, lá no fundo, talvez você possa até não verbalizar, talvez você possa pensar, ou vem pensamentos na sua mente. Eu sou fraca, eu sou inútil, eu sou uma pessoa sabotadora, eu sou uma pessoa sabotadora, gente, é aquela pessoa que tem um monte de projeto. Ela inicia uma coisa, mas ela não finaliza, porque ela deixa a procrastinação tomar conta, ela deixa os pensamentos contrários tomar conta e muitas outras coisas da vida tomar conta. Então, quais são as mentiras que você anda alimentando sobre a sua própria vida? Escreva no papel, porque para ter a cura da sua identidade, você precisa ter clareza onde está essa ferida. Você precisa ter clareza aonde está a dor, aonde está o problema. Para solucionar um problema, seja ele qual for, você precisa saber aonde está esse problema. Então, é necessário, faça o exercício, não abra mão. Esse exercício que a gente passa, que eu vivi isso, eu passei por isso, e se deu certo para minha vida e tantas outras mulheres, vai dar para você também. Não negligencie essa parte de fazer o exercício, colocar no papel. Raquel, vem na minha mente, mas eu sei que eu não sou isso. Mas se vem na sua mente, coloca. Coloca no papel, senão você vai acabar se sabotando. Aí depois você vai colocar assim, todas essas que você colocou no papel, você vai relacionar ela com 1 Pedro 2,9. O que Deus diz sobre essas mentiras em 1 Pedro 2,9? Que foi o que a gente acabou de ler, né? Vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade de Deus, povo escolhido por Deus. Essas mentiras que você acredita sobre você, que relação que tem? Deus escolhe, e quando Deus escolhe, Ele que capacita. A sabedoria vem dele, Ele te dota de sabedoria, te dota de inteligência. Raquel, mas a minha inteligência é tão pouquinha, peça mais que Ele te dará. Peça dele sabedoria, peça dele graça. O que eu quero hoje, que você saia desse devocional com clareza. Da onde que está vindo essa sua dor? Qual é a fonte? Qual é a dor que você tem alimentado até hoje para que você elimine esses pensamentos e a sua identidade seja fortalecida em Cristo? Então você precisa ter clareza do qual é as mentiras que vêm na sua mente e o que Deus diz sobre a sua vida perante esse versículo que a gente acabou de ler. É verdade isso que você tem pensado? É verdade isso que tem passado pela sua mente? Com certeza você vai ver que não.
Olha só, depois você olha lá no nosso devocional de hoje, dia 2 do devocional Chamadas para Prosperar com Propósito. Eu mandei uma listinha lá de umas declarações que eu costumo fazer para mim, para os meus filhos. Quando eu reúno a família aqui em casa, a gente declara, ou quando eu oro sozinha também. Tem várias declarações lá que começa a falar assim: eu sou filha amada de Deus. Diante desse versículo, eu sou sacerdócio real, eu sou eleita, eu sou menina dos olhos de Deus. Deus me chamou para prosperar, Deus me chamou para coisas novas, Deus me chamou para andar com águias, Deus me chamou para ter visão de águia. Eu tenho a mente de Cristo. E você vai pegar essa declaração, qualquer coisa eu vou deixar aqui no final desse vídeo, você vai pegar essa declaração. Vocês escrevem aqui para mim se vocês querem ou não, senão eu nem coloco. Vocês vão pegar essa declaração, olhar para ela, olhar para o espelho e declarar como se você mesmo estivesse falando isso para você. Gente, vocês não sabem o poder que isso tem. Não negligencie isso, são ferramentas poderosas. Quando eu oro, eu estou cuidando do meu espírito. E quando eu declaro a palavra de Deus sobre a minha vida, eu cuido da minha alma. Essa ferida que está aí dentro de você veio através de palavras. Palavras que falaram para você. Talvez você não lembre de todas elas, mas foi lançado palavras sobre a sua vida. Talvez, menina danada, menina que não presta para nada, você não vai ser ninguém na vida. E tantas palavras que foi lançado e elas estão aqui, ó, encravadas na sua mente. Para que elas saiam e venham outras realidade aqui na sua mente, é necessário você fazer o quê? Novas declarações. Novas declarações para que você entenda que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Faça por uma semana e depois vem aqui e me conta, ou se não, me chame lá no meu direct para você ver como que você vai se sentir. Depois que a gente faz isso, olha só, tem a nossa oração direcionada. O nosso devocional teve algumas pequenas mudanças. Nós antes orávamos meia hora e fazia o estudo de meia hora. Era 1 hora de devocional, meia hora de estudo, meia hora de palavra. Agora nós estamos orando 1 hora e oração direcionada. Hoje nós oramos literalmente. Gente, como foi glorioso esse devocional de hoje, a oração. A oração eu não gravo aqui para vocês. Eu faço só lá no grupo do WhatsApp com as mulheres, elas entram lá, eu mando o link pelo Google Meet, né? E nós oramos por lá. E como eu senti a presença de Deus hoje, gente, eu senti cadeias sendo quebradas mesmo, Deus restaurando a nossa identidade. Mesmo você que não pode estar lá nesse devocional presencialmente, porque você talvez trabalhe, eu tenho pedido a Deus por sua vida e eu creio que Deus ele tem te alcançado aí onde você está. E nós oramos também para que Deus não restaure só a nossa identidade, mas a identidade dos nossos filhos, dos nossos esposos, e que a verdadeira prosperidade é essa, comunhão dentro do lar, entendimento, paz, alegria. Começa dentro da nossa casa. Não adianta eu ter uma prosperidade que só os outros veem, que só aparece nos nossos status, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa feliz e nós verdadeiramente não sermos essa mulher feliz. A verdadeira prosperidade que nós buscamos aqui ser é essa. Primeiro dentro da nossa casa, vivermos entre 4 paredes. Quando não tem ninguém lá, quando as câmeras não estão lá dentro da sua casa, que tipo de mulher que você é? Uma mulher amorosa? Uma mulher carinhosa? Uma mulher que não grita? Uma mulher equilibrada? Gente, isso é treinável. Eu falo isso para você porque eu já fui uma mulher muito rixosa, uma mulher que gritava com os meus filhos, uma mulher extremamente estressada por conta de coisas que eu vivi. Não era aquela Raquel que eu era. Eu estava vivendo aquela Raquel por conta de coisas que tinham acontecido na minha vida. Mas quando eu entendi quem eu sou em Cristo, o quanto eu sou amada por Ele, o amor de Cristo me constrangeu. E eu falei, eu não posso mais viver essa Raquel. Eu não posso mais viver essa farsa na minha vida. Não. A mulher que Deus me chamou para ser, uma mulher equilibrada, uma mulher que ama. Ama mesmo se não for amada. Ama mesmo se for
traída ou abandonada. Ama mesmo se for rejeitada pelas outras pessoas. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Raquel, você está falando de coisas que é impossível a nós humanos. Mas para Deus nada é impossível, gente. Nada é impossível. Quando Deus me transformou dessa forma, e quando eu falo em traição, eu não estou falando de traição de esposo, porque a palavra de Deus diz assim que se você puder perdoar, é melhor que você perdoe. Mas se não puder perdoar, que ele te dá o poder, né? Ele te dá o poder de escolha para que você separe. Eu não estou falando dessa traição, mas às vezes no nosso meio, nas amizades que nós temos, nas convivências, quantas traições nós presenciamos, vivemos. E como você se posiciona diante dessas traições? Deus ele tem me capacitado para perdoar traições de amizades. Pela misericórdia de Deus, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. Então, pela misericórdia de Deus, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. Então, a pessoa às vezes parou de me amar, mas eu amo do mesmo jeito. Independente se ela ama ou não, porque é sobre mim, não é sobre a outra pessoa. Deus sabe do meu coração, eu continuo amando da mesma forma, da mesma maneira. Então, assim, isso tudo não é de nós, gente. É graça de Deus. E quando a gente decide viver essa vida, Deus vem nos lapidando. Eu não sou uma mulher perfeita. Deus está lapidando. Eu estou ainda no processo de ser moldada, de ser renovada, de tirar as coisas velhas e colocar coisas novas. Eu ainda estou no processo. Mas comparando a mulher que eu era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, para a mulher que eu sou hoje, eu me constranjo muitas vezes diante da graça de Deus sobre a minha vida. Porque Deus é maravilhoso. Mas para isso é necessário eu abrir a porta do meu coração. Foi necessário muitas vezes eu me calar. Suportar a dor de estar calada mesmo quando você está certa. Aí é onde Deus começa a trabalhar na sua vida. Aí é onde Deus ele começa a te fortalecer. Quando todos pensam que você, coitadinha, se calou porque tá errada mesmo. No teu silêncio, que Deus ele vai fortalecendo a sua vida e vai forjando o caráter dele em você. Então, muitas vezes é necessário suportar. É necessário deixar passar. É necessário entregar nas mãos do Senhor. É necessário. Quantas dores o Senhor passou por nós. Quantas chicotadas ele levou. Quantas cuspidas. Quantos tapas na cara ele levou. E ele suportou calado por nós. Enquanto o mundo pensou que ele estava perdendo, ele estava triunfando por suportar tudo aquilo por mim e por você. Gente, quando eu entendi isso, foi uma virada de chave aqui tão poderosa na minha mente, que eu falei, Senhor, o Senhor é extraordinário, é maravilhoso. Aí vem a cura, aí vem, talvez para você que esteja iniciando agora, pode ficar um pouco confuso, mas eu recomendo você, volte de novo depois do vídeo, assista com calma, procure entender, ore a Deus, fala assim, eu quero entender que o Espírito Santo de Deus, ele convença você, ele abra os seus olhos, ele fale melhor ao seu coração, porque as minhas palavras não têm poder de fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de te trazer cura nesse devocional de hoje, se você quiser e se você abrir o seu coração para ele. Você pode sair desse devocional outra mulher. Então, nós fizemos a oração, né? E você pode fazer uma oração como essa. Pai, eu coloco a minha vida diante de ti. Toda mentira que aceito sobre quem eu sou, renuncio agora. As vozes do medo, da comparação, da rejeição e da acusação. Eu recebo minha identidade como filha amada, escolhida e separada pelo Senhor. Que a minha mente seja renovada, meu coração, cura o meu coração e minha postura transformada a partir dessa verdade. Ore dessa forma. Se você não souber orar, é uma mulher que está iniciando ainda, ore dessa forma, dessa maneira que o Senhor ele vai ouvir
a tua oração sincera. E agora declare de voz alta da seguinte forma juntamente comigo. Eu sou escolhida, eu sou amada, separada por Deus. A minha identidade está firmada em Cristo. Eu não preciso mais me esconder, porque fui chamada para viver na luz. Identidade restaurada é a base para caminhar para a prosperidade. Entenda isso. A prosperidade é você viver em paz, você ter as suas emoções saradas, curadas, você rejeitar o medo, rejeitar a frustração, não alimentar a rejeição, não alimentar o desprezo, não alimentar o abandono, não alimentar nenhum desses sentimentos negativos. Você ser uma mulher que exala a essência de Cristo. Olha só que maravilhoso. Olha só que maravilhoso ser essa mulher que não dá poder para outras pessoas dominar as suas emoções, uma mulher que não se fere por qualquer coisa, uma mulher que não fica chateada por qualquer coisa, uma mulher alegre, uma mulher amada. Gente, essa mulher está pronta para prosperar, não somente na alegria, mas na área financeira também. Porque ela vai atrair isso para a vida dela. Porque a prosperidade é o caminho. O dinheiro é só o resultado da mulher que você vem sendo. Da mulher que você é. O dinheiro é só o resultado. A prosperidade é o propósito. Decida ser essa mulher, começando por hoje. Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo. Assista novamente, deixe Deus curar sua identidade, suas feridas emocionais. Eu vou fazer uma pequena oração com você agora, crendo que Deus vai jogar por terra toda a palavra de maldição que foi lançada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios e vai fazer de você verdadeiramente uma mulher próspera. Compartilhe esse devocional com outras mulheres. Decida estar nessa jornada de 40 dias, porque Deus ele quer te fazer verdadeiramente uma mulher próspera. Mas para isso você precisa ter a base, construir a base desse alicerce, que é saber o seu chamado e ter uma identidade curada em Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro agora, Senhor Jesus, mais uma vez e peço ao Senhor, Pai, pela minha vida e pela vida de cada uma dessas mulheres que estão assistindo esse devocional agora. Senhor, as minhas palavras não têm o poder de transformar a identidade delas. Não têm o poder, Senhor Jesus, de ultrapassar a alma, ir na divisa da alma, ir lá curando as feridas que ainda se encontram sangrando no coração de cada uma. As minhas palavras não têm poder, mas as tuas palavras têm poder, Senhor, de ir além, Senhor Jesus Cristo, das aparências, Senhor Jesus. Cura, Senhor, cura a alma, cura as feridas, cura a dor, cura, Espírito Santo. Vai de encontro, Senhor, a cada uma destas mulheres. Oh, Espírito Santo, que toda palavra de maldição, que toda cena de abandono, de maus tratos, de rejeição, sejam, Senhor Jesus, curados. Que ela possa até lembrar, mas lembrar, Senhor Jesus Cristo, não com rancor, não com ódio, não, Senhor Jesus Cristo, com emoções negativas, não, mas que ela possa lembrar e ela possa pensar, Senhor Jesus Cristo, essa pessoa só me deu o que ela tinha. A minha mãe, o meu pai, talvez só me deu o que ele tinha, por isso que eu vivi esta vida. Senhor, que não sejam as minhas mãos levantadas, mas as tuas sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada mulher aqui representada. Eu peço ao Senhor a cura sobre essas feridas emocionais. Eu peço ao Senhor a tua identidade fortalecida. Nós lemos através da tua palavra que nós somos mulheres eleitas, somos mulheres escolhidas por ti, somos meninas dos teus olhos. Nós somos feitas de formas especiais, excepcionais, Senhor. Nós somos únicas, Espírito Santo. O Senhor não fez nenhuma outra igual a nós. Nós somos escolhidas a dedo por ti. Nós somos nova criatura, Senhor. Cura as nossas feridas nesta manhã e traz a verdadeira prosperidade para as nossas vidas. Eu declaro prosperidade sobre a vida de cada uma destas mulheres que estão assistindo esse devocional. Prosperidade sobre a vida de cada uma. Que cada uma venha ser influência. Que
elas venham, Senhor Jesus, exalar a tua essência por onde elas passarem, que elas sejam a Bíblia que o mundo, Senhor, venha ler as tuas servas nos casamentos, na vida, Senhor, conjugal, na vida familiar, na vida das finanças, em todas as áreas, que as tuas servas sejam prósperas, em nome de Jesus, que nós possamos viver a verdadeira prosperidade. Abençoa-nos esta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Envie esse devocional para mais uma mulher, pelo menos uma mulher. Eu sei que existe uma mulher que você conhece, que necessita receber cura na alma, que necessita ter essa ferramenta, esse direcionamento de como sarar essas feridas. Gente, mais uma vez eu falo para vocês, não negligencie essa ferramenta. Escreva. Tenha clareza, declare, ainda que você não sinta nada, não é sobre sentir, as nossas palavras têm poder e quando você fala são sementes que estão sendo lançadas e você está atraindo aquilo que você está falando para a sua vida. Por isso, mulher sábia, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você lança sobre a sua vida, sobre a sua casa. São sementes, palavras são sementes e elas frutificam. Qualquer dúvida que vocês tiver, pode me chamar lá no meu particular, no devocional, ou aqui mesmo pelo YouTube, pelo Instagram também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui para ajudar. O pouco que eu sei, Deus está me fazendo compartilhar com vocês. Deixa Deus fazer isso também na sua vida. Abençoe outras vidas. Deus te abençoe. Até o Devocional 3.